Olá! Prepare-se para uma jornada que, olha, é simplesmente incrível. A gente vai começar no mundo que a gente consegue ouvir, o mundo do som. E vamos mergulhar muito, mas muito fundo, até chegar na dança da mecânica quântica que acontece dentro de cada célula do nosso corpo. Vamos entender juntos como a vibração de verdade esculpe a nossa biologia. Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que move tudo isso. Será que o som, algo que parece tão etéreo, né, tem o poder real de organizar a matéria física? A ciência mostra que a resposta é um sonoro e definitivo sim. E essa resposta vem de uma área de estudo fascinante chamada cimática. E não, isso aqui não é misticismo, viu? É um princípio científico, observável, que basicamente torna o som visível. Ok? Vamos entender isso aqui. A cimática, que foi muito bem demonstrada nos trabalhos do Hans Jenny, mostra que quando você aplica uma frequência de som em alguma matéria, tipo areia numa placa de metal, as partículas não se mexem de qualquer jeito. Elas se organizam, se arrumam em padrões geométricos perfeitos e que se repetem. Ou seja, o som carrega informação que cria a ordem do caos. Olha só esse exemplo. A frequência de 432 Hz, que é muito usada em terapias sonoras, organiza as partículas nessa mandala linda e super ordenada. É como se a gente estivesse vendo a estrutura da harmonia. Agora se liga na frequência de 528 Hz. Essa vibração que muita gente associa à cura e ao reparo do DNA gera um dos padrões mais básicos e sagrados da geometria, a flor da vida. Será que é só uma coincidência? A ciência está começando a sugerir que provavelmente não. E aí, chegamos numa pergunta que é inevitável e super pessoal. Se o som faz isso com areia e água num laboratório, e o nosso corpo é feito de mais ou menos 70% de água, que tipo de padrão geométrico as vibrações ao nosso redor e as vibrações que a gente mesmo cria estão desenhando dentro da gente a cada segundo? Para começar a responder isso, a gente precisa olhar para o maior gerador de vibração do nosso corpo, o nosso oscilador mais poderoso, o coração. Ele não é só uma bomba de sangue, não. Ele é uma estação de transmissão absurdamente potente. E para se ter uma ideia do poder do coração, segundo as pesquisas do Instituto HeartMath, o campo magnético dele é 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. É tão poderoso que pode ser medido a quase 3 metros de distância. A gente está literalmente transmitindo a nossa energia para o ambiente. Então, o segredo é colocar essa usina de força num estado que a gente chama de coerência. Quando o coração entra nesse ritmo harmônico, ele começa a sincronizar todo o nosso sistema biológico, sabe? Desde as ondas cerebrais até a produção de hormônios. Ele otimiza o corpo todo para a regeneração e o bem-estar. E o mais legal é que a gente pode criar esse estado de propósito. A técnica do HeartMath é bem simples. É só focar a atenção na região do coração, respirar num ritmo constante, mais ou menos 5 a 6 segundos para inspirar, 5 a 6 para expirar, e ao mesmo tempo sentir de verdade algo bom, como gratidão ou amor. Isso por si só já alinha a comunicação entre o coração e o cérebro. Ok? Agora a gente vai mergulhar numa outra fronteira, onde a biologia encontra o mundo da física quântica, que é uma coisa de explodir a cabeça. Se prepara porque é aqui que a realidade fica mais estranha e mais maravilhosa que qualquer filme de ficção. Por muito tempo, a ciência achava que os efeitos quânticos, tipo uma partícula estar em vários lugares ao mesmo tempo, só aconteciam em laboratórios super frios, quase no zero absoluto e totalmente isolados. A ideia era que o ambiente quente e úmido do corpo humano simplesmente destruiria esses fenômenos. Pois é, o novo paradigma da biologia quântica vira isso de ponta cabeça. A vida não só sobrevive no mundo quântico, ela usa ele para prosperar. Isso não é só teoria, está acontecendo agora. A fotossíntese, que alimenta quase toda a vida no planeta, usa coerência quântica para ser quase 100% eficiente. Os pássaros que migram milhares de quilômetros, eles usam o emaranhamento quântico como uma bússola interna para literalmente ver o campo magnético da Terra. E dentro da gente? Nossas enzimas usam tunelamento quântico para acelerar reações químicas vitais, e até o nosso DNA pode mudar por causa desses saltos quânticos. A natureza é a maior engenheira quântica que existe. Tá, e como a gente aplica tudo isso na prática? Usando um princípio fundamental da física que a gente já viu em ação, a interferência construtiva. A ideia aqui é super simples e elegante. Quando duas ondas se alinham perfeitamente, elas não só se somam, elas se amplificam, criando uma onda muito mais forte.
Então, se a gente sincronizar de propósito as vibrações que entram no nosso corpo, como som, luz e até geometria, a gente pode criar um sinal único e muito mais poderoso para a nossa biologia. E isso tudo nos leva para a aplicação prática. Paisagens sonoras que são projetadas com precisão e funcionam como se fossem prescrições vibracionais para o nosso bem-estar. E aqui a gente vê como dá para mirar em objetivos bem específicos, como o engenheiro de som da nossa própria biologia, que é um sono profundo, que regenera. A combinação de 174 Hz com um pulso de 2 Hz pode levar o cérebro para ondas delta. Para entrar em estado de fluxo, de foco total, 432 Hz com um pulso de 10 Hz pode ser o caminho. Para acelerar a recuperação física, 528 Hz é a frequência-chave. E para ter aqueles momentos de ahá, de clareza, 639 Hz pode dar a faísca. Cada combinação é pensada para um resultado biológico. E é muito importante entender isso aqui. A gente não está falando de uma música de fundo ou de uma playlist para relaxar. A gente está falando de sistemas integrados onde cada pedacinho, o tom, a frequência, o ritmo, é escolhido a dedo para criar um efeito poderoso no corpo. É uma forma de medicina vibracional. E vamos fechar com essa ideia poderosa. Cada paisagem sonora é uma prescrição vibracional. O corpo sabe como usar essa informação se a gente permitir. Isso nos deixa com uma reflexão final. Talvez o caminho para otimizar a nossa saúde não seja adicionar coisas complexas, mas sim fornecer a informação certa, coerente, para que a inteligência que já existe no nosso corpo possa finalmente fazer o seu trabalho.